Gente, que beleza. Você tá mais para modelo internacional, viu, Daiane? Obrigada. Tô nervosa demais, mas feliz em estar aqui com vocês. Isso, mesmo assim. Quem não fica nervosa? Nossa, é a primeira vez que eu apareço numa live. Eu não sei muito mexer com o Instagram nem nada, mas em homenagem a você e em gratidão a você, eu fiz questão de perder o medo. Ah, muito bem. Acho ótimo isso. Muito obrigada também, viu? Ai, obrigada a você por ter criado essa coisa tão maravilhosa aí, essa comunidade que está ajudando tantas pessoas e ajuda muita gente. Muitas de nós estamos muito, muito felizes por estar aqui nesse lugar agora, né? É, com certeza. Eu fico feliz demais. Vocês não têm ideia, assim, como eu fico feliz em saber que, assim, com um empurrãozinho, né? É claro que teve um pouco de dedicação para a gente aprender, porque a internet é vasta de coisas, né? Que você tem que ter cuidado como é que você entra. Já fazia algum tempo, enquanto as meninas vão entrando, a gente vai trocando, batendo um papinho, né? Já fazia muito tempo que alguém já tinha visto eu falando a respeito de cortina, né? E sempre pedia, tanto por curso como por comunidade, né? Mas essas coisas de internet é muito complexa, realmente. Então você tem que analisar, estudar, verificar os pontos, o que você pode fazer, o que você não deve fazer, não é? Então eu ficava preocupada em relação à comunidade, porque eu sigo algumas comunidades e tem muita coisa que eu não gosto, sabe? Às vezes tem discussões lá dentro, fica aquele clima pesado, pessoas vendendo coisas que não tem nada a ver com o assunto, não é? Então eu Sim, com queria, certeza. assim, estudar um pouco, porque eu também não sou expert, viu, gente? Eu não sou expert em internet, nem Facebook, nem no Instagram, não sou expert nessas coisas também, não. Viu? Mas aí com um pouquinho de dedicação, né? E com querer, e você ter um propósito, né? E já faz algum tempo que eu tenho muita vontade de unir, até mesmo para eu aprender também. Não só é que eu fico aqui falando a vocês o que eu aprendi, né? Por si só, nas minhas buscas, que eu não estou aprendendo demais com vocês. É o que eu sempre falo, né? As meninas já chegaram, eu começo a conversar e aí pronto, né? Vai. Eu vou Nós começar duas então, falamos muito. dando boa O meu noite a querido todas. irmão entrou, obrigada. Meu Ah, irmão entrou para ver a live. coisa linda! Então, boa noite, né, gente? Para quem não me conhece, meu nome é Sulismeire Lima. Eu tenho um ateliê de cortinas há 10 anos, né? E eu estou aqui realmente para ensinar, para trocar ideias também, por conta de eu ter sofrido bastante no início, né? A gente não encontra um livro, a gente não encontra numa faculdade nada, muita coisa referente à nossa vivência. E agora eu faço o quê, né? Quem da gente não já se perguntou, meu Deus, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso aqui, porque eu já tenho horas e horas tentando fazer e não consigo, né? Quem não já perdeu a noite de sono imaginando no outro dia, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse abacaxi? Porque tenho que entregar a minha cortina e eu ainda não sei nem como resolver o problema, né? Eu acho que todas nós já Sim, passamos por isso, né? Passamos muito, e muito. vamos continuar passando. Então, minha ideia aqui é assim, cada uma de nós aprendemos aos trancos e barrancos e cada um aprendeu de repente de uma forma diferente, né? Não significa dizer que uma sabe mais, que a outra sabe mais, não. É por isso que eu quero unir aqui o aprendizado de cada uma para a gente ver. E qual é a melhor forma de fazer isso, né? Qual a melhor forma, Sim. com a sua experiência, com a minha experiência, com a experiência das meninas, vamos descobrir qual é a melhor forma de se fazer isso que quebra tanto nossa cabeça. Porque tem ambientes que, de vez em quando, você fica doidinha sem saber o que fazer. Ai, como é que eu vou botar uma cortina aqui? Meu Deus, eu também não posso dizer que não boto a cortina, porque de repente eu digo que não bota a cortina, vem outro e diz que bota a Sim, mesmo que não cortina. fique boa, eles colocam, né? Exatamente, né? Aí eu digo assim, com a experiência de uma, com a experiência da outra. Aí, claro que cada cada estado tem a sua maneira de fazer as coisas,
Aqui, por exemplo, se faz muita prega wave, é daquela forma que eu já mostrei a vocês, com 2 clipes e um rodízio duplo. Aqui se faz muito daquela forma. Então, em outro local se faz de outra forma, em outro se faz de outra forma. E qual é a melhor maneira de se fazer, né? Qual é a melhor maneira, qual é a maneira econômica quando chega um cliente que diz assim, gente, eu já acabei meu dinheiro todo com a reforma, mas quero uma cortina bonita. Faça bonita sem gastar muito. Então, a gente precisa realmente saber ter um jogo de cintura para que ela fique barata e fique bonita. Inclusive, na última live de terça-feira que eu fiz, eu fiquei devendo a cortina que eu falei que eu faço sempre, né? Esse modelo de cortina que só pega a entretela e o deslizante que é baratinho, aquele redondinho, né? Só pega ele e eu gosto do resultado, né? Eu gosto. Quando a pessoa me pede uma coisa bem mais em conta, é isso que eu faço, né? Então, essa live de terça-feira vai estar no YouTube. Ele vai estar postando hoje ou amanhã. Aí, quem quiser ver essa questão dessa prega aí que eu faço, é uma prega simples. Aí, só é ir lá e ver a live de terça-feira. Bom, gente, já falei demais aqui. Todo mundo já chegou, todo mundo está chegando. Eu quero apresentar a minha querida Dailane Pontos, que é de São Paulo, né, Dailane? Obrigada. De São Paulo. Eu estou a 1 hora da capital, em Itatiba. Itatiba, eu estive olhando aí, tem aproximadamente 125 quilômetros, ou habitantes, 1.000 habitantes. 125 mil habitantes. Por que eu falo isso? Porque eu achei muito interessante, toda hora tem um aprendizado diferente, né, gente? Porque muita gente, às vezes, pergunta assim, e quanto é que eu cobro? 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 E, na realidade, isso é muito de cada local que você está, né? Além do local, de quantos mil habitantes, às vezes, você tem que se basear nisso. Porque se você tiver uma grande concorrência, é de uma forma. Se for você única e exclusiva que faz, é outra forma, porque muita gente vai estar lhe procurando e você não vai dar conta de tudo. Então, você aumenta o preço, né? Quando a procura é grande, você aumenta o preço. Então, eu sempre pensei assim, gente, para trabalhar com cortina, que aqui no Nordeste, eu me baseei na realidade aqui no Nordeste. Para trabalhar com cortina mesmo de alto padrão, cortina sob medida, tudo, né? A cidade não pode ter menos digamos, 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, porque senão você vai montar um ateliê na sua cidade e se tiver mais uma pessoa, você o poder aquisitivo das pessoas... Trabalhar. Exatamente, não consegue trabalhar. Que já aconteceu aqui numa cidade aqui próxima, uma loja daqui foi para lá, chegou lá, encontrou uma concorrência e não ficou. Teve que voltar para cá, né? Então tem muito isso. Só que eu me surpreendi muito com uma pessoa que ela mora numa cidade, aí em São Paulo, que inclusive todo mundo aí conhece. O pessoal do grupo conhece, que é ela que vai dar a live da próxima quinta, que é a Preta. Eu convidei a Preta para falar de Thomas, né? De tanto vocês falarem, Thomas. E eu não sabia, eu nem conhecia, né? Aí eu digo, como é que eu vou falar de uma coisa? Eu também não conhecia. Né? Porque é aquela história que eu falei. Isso vai muito de local para local. Se uma pessoa é muito boa naquilo, o ideal é que aquela pessoa fale sobre aquilo, né? É o mais apropriado. Não significa dizer que você, ou que eu, ou que outra pessoa não descobriu uma maneira mais fácil de fazer. Mas como a prática daquela pessoa todos os dias fazendo daquela forma, provavelmente ela vai saber fazer com maestria mais do que quem não faz todos os dias, né? Porque quem faz todos os dias daquela forma tem a prática todos os dias, então provavelmente, não é 100% certeza, que ela vai saber ensinar de uma forma diferente da gente, né? Então vai ser a Preta na próxima quinta-feira, ela aceitou meu convite, que vai falar sobre Thomas e outros assuntos também. Se vocês quiserem passar alguma pergunta com antecedência para eu já me preparar com ela, de repente seria interessante mesmo falar sobre isso. Então, voltando ao assunto, minha convidada de hoje é Dailane Pontos, né, Dailane? E aí, a minha primeira pergunta para a Dailane é que ela fale um pouco sobre você, Dailane. Fale um pouco sobre você, como você começou, quem trabalha com você, né? Há quanto tempo você está trabalhando com cortinas? Isso. Eu trabalho sozinha, eu confecciono todas as peças
e meu marido me ajuda na parte da instalação e tudo mais, então somos só nós dois. Eu já trabalhava com costura há uns 10 anos, mas na cortina, somente com cortina, há uns 3 anos. E eu comecei meio sem querer, assim, por um acaso, que uma vizinha queria que eu fizesse para casa dela. Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas posso tentar. E aí eu fiz, ela adorou, ainda na época ela comprou o tecido, eu só confeccionei a peça. E aí depois ela foi mostrando para uma vizinha, mostrando para outra, e aí cá estou eu já abri uma empresa e estou fazendo cortina pra caramba, graças a Deus. Ai, que coisa boa. Foi assim que eu comecei, Então, o Dailane, fale sobre suas maiores dificuldades com cortinas. Quais as suas maiores dificuldades Então, que você encontrou? quando eu comecei também, a minha maior dificuldade foi justamente essa, não tinha alguém para perguntar nada, eu procurava na internet, é bem difícil também, existem vídeos de coisas específicas, mas de fazer ali mesmo, de ensinar, não havia, não tinha. E aí, a minha primeira cortina que eu fiz, que a minha maior dificuldade foi fazer a barra certinha, né? Porque eu não tinha local para instalação, não tinha nada, eu ia como as meninas aí são guerreiras, medem na mesa, com a fita métrica. Isso para mim foi a pior parte, porque não ficava alinhada, certinha. Agora já tenho aqui, eu já evolui bastante nesse sentido, mas foi isso, que foi a dificuldade. E aqui na minha região, eles gostam muito da Wave, e aí eu fui perguntando para o fornecedor que me ia fornecer os acessórios, como que faria a cortina, e ele disse que não sabia, que não era costureiro. E aí eu fui procurando fotos, porque eu gosto muito eu tenho uma facilidade em olhar a foto e tentar descobrir como se faz. Então aí eu fiz do meu jeito lá que eu entendi e deu certo. E é isso que eu falo para todo mundo. Se você fizer do jeito que você acha que tá bom e dá certo, tá ótimo. Já é isso aí. Cada um faz de um jeito, né? Exato, exato. Então, eu tenho visto muitos seus comentários, né? Assim, minha linha de pensamento é bem parecida com a sua linha de pensamento, né? Que a gente vai fazendo os testes e dá certo, gente. Se deu certo é porque tá certo, né? Se deu certo, se tá bonito, se o cliente tá satisfeito, a gente tem que ver a satisfação do nosso cliente, se você gosta. Não significa dizer que a gente não já chegou, ele já botou uma cortina, que a gente olhou assim e disse, meu Deus, eu não achei graça. E o cliente disse, eu achei linda minha cortina tá linda. E a gente acaba dizendo, exatamente. Acontece muito. A gente se cobra muito, né? Principalmente quando eu não sabia. Aí eu falava, mas será que eu estou fazendo certo? Então a insegurança era demais. Graças a Deus agora eu posso dizer também que eu me sinto um pouco mais tranquila. Mas esse negócio de não saber, de aprender meio que sozinha, como a maioria aqui aprendeu, gera muita insegurança, porque aí o cliente falava, nossa, eu amei, tá maravilhoso. E eu falava, gente, eu não achei graça, será que é assim mesmo? Será que não é? Mas graças a Deus eles todos me elogiam bastante. Aqui eu sempre sou falada, meu nome é sempre falado quando alguém procura referência, graças a Deus. Então, assim, foi meio que boca a boca também, que eu não divulgo muito, não divulgo no Instagram. Então, eu acho que eles estão bons, estão gostando, e eu claro que estou aprendendo cada dia mais, evoluindo mais, mas é o caminho. Eu acho que tem que fazer com que você tenha. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho a fita, faça sem a fita. Eu não tenho. Vai dando o seu jeito, mas não deixe de fazer, né? exatamente. E outra coisa que eu vejo, né, Dailane, que você fala muito isso, né, dessa forma, né? Faça com o que você tem, faça. Capriche na costura bem feita, capriche no acabamento que você vai fazer, que quando você botar a sua cortina, você mesmo, até você vai se apaixonar pela sua cortina, né? Eu acho isso interessantíssimo. Exatamente, exatamente. Porque é aquela questão que a gente fala, né? Vixe, acabei me perdendo agora. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Sim, era isso que eu queria falar mesmo. Em relação à quantidade de blackout que é usado em cada tipo de cortina, qual a proporção que você usa atrás da cortina? E quando é feito a cortina, qual a proporção que você usa? Quando é usada a cortina na frente, de tecido, usa ela esticadinha. Atrás, qual é a proporção que você costuma usar? E quando é feita a cortina mesmo em blackout? Sim.
Aqui, a maioria dos clientes gostam muito do modelo Wave, que é o modelo que eu considero mais simples, né? O mais básico. Eles não gostam de nada de diferente, nem na barra, nem nada. Por isso que eu também nunca tinha visto falar das tomas e nem daqueles sotache, daqueles enfeites. Agora que eu quero fazer uma para ir apresentar eles. E aí, aqui, geralmente, quando é blackout junto, duplo, seriam no forro, eu uso 2 vezes de tecido. Eu coloco sempre o dobro, mas a maioria das vezes também eu costumo muito fazer blackout sozinho. Só a cortina, uma única cortina somente com blackout, que tem agora os tecidos de blackout que são mais bonitos. E aí, o que é muito importante que eu percebi aqui na minha pouca experiência, que com a Wave você tem que avaliar muito bem o tecido para decidir o tamanho da onda que você vai usar e, consequentemente, a quantidade de tecido. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, para tecidos finos, dá para se usar uma 10x10, que fica super lindo também. Geralmente, aí eu consigo usar 2,5 por 1, 2,5 metros de tecido para 1 de parede. Se for um tecido mais grosso, por exemplo, no blackout, já tem que aumentar essa quantidade, porque você vai ter que automaticamente fazer uma onda maior, então você gasta mais tecido. Então, assim, eu sempre avalio primeiro qual o tecido que o cliente escolheu, para depois eu decidir, antes de enviar o orçamento, a quantidade de tecido que eu vou precisar usar e qual o tamanho de onda que eu vou ter que fazer para que fique bom naquele tecido escolhido. Eu acho interessante isso. Quando eu comecei, eu não tinha nem ideia de quanto de blackout se usaria atrás, né? E eu fazia também 2 vezes mais, às vezes até 2,5 vezes mais. Depois, com o tempo, que eu fui entendendo que realmente o blackout atrás, porque também tem a maneira de se usar, né? Se você quer o blackout atrás só realmente para escurecer, ou se você quer uma cortina clássica, que seja uma cortina na frente e outra cortina atrás, né? Aí tudo bem, você usar a quantidade de tecido, 2,5, 3, até mais de 3, se você tem uma cortina clássica que você vai usar uma na frente e outra atrás, né? Mas se a intenção realmente do blackout é só escurecer, eu não acho viável você botar 2 vezes mais de blackout atrás, porque o que a gente tem que passar para os nossos clientes, que às vezes o cliente quer daquele jeito, né? Pede, não, porque eu gosto dessa forma. Na real, a gente entende que o cliente não entende de cortina. O cliente não sabe nada de cortina. A realidade é essa. A realidade é essa, o cliente não entende nada de cortina. Quem entende de cortina e quem entende como é que vai ficar bonito tem que ser a gente. E o que é que vai ficar mais prático para o cliente? Porque uma cortina grande, digamos, um espaço de 3 metros, 4 metros num quarto, para você botar 12 metros de blackout ali. Gente, isso é tecido demais. Claro que se você for usar uma cortina ainda na frente, né? Se você for usar só ela mesma em blackout, tudo bem. Agora, se você vai usar o blackout só para escurecer o quarto, realmente fica meio sem sentido. Dá muito trabalho depois para você fazer uma higienização, porque a gente não tem que pensar só de colocar lá a cortina e ficar linda. A gente tem que continuar pensando. E a praticidade dessa cortina? Como é que vai ser a praticidade? Dela estar manuseando todos os dias. Além da praticidade de estar manuseando todos os dias, a gente tem que se perguntar, e na hora que for tirar para higienização, como é que vai ser? Onde é que a cliente vai higienizar? Vai chamar a loja, vai chamar o ateliê para higienizar? Ou vai higienizar em uma lavanderia que vai cobrar o preço de uma cortina? Se ela levar 12 metros de cortina, vai cobrar o preço de uma cortina na lavanderia. Não é verdade? Então, tudo isso a gente tem que pensar e botar na cabeça do cliente, que a gente é que tem que mostrar ao cliente, que a gente é que sabe, não é ele. Ele quer uma coisa linda, ele quer uma coisa prática. A gente é que tem que dizer o resultado que ele vai ter do jeito que a gente vai fazer. Olha, para você conseguir esse resultado, o ideal é que faça dessa forma, porque até mesmo você vai precisar de dar manutenção nessa cortina, né? Fora que o blackout, hoje em dia, um blackout bom, gente, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Sim, é bem caro aqui também. Né?
Eu ainda não fiz essa forma de painel, ele mais lisinho, ainda não Hum. fiz, porque aqui eles gostam das duas cortinas parecidas. Então, eu sempre Ah, fiz, eles entendi. gostam de abrir e ficar aquela cortina mesmo, Ah, entendeu? entendi, Então, aí entendi. até hoje, o mínimo que eu usei, mesmo para blackout, foi o dobro. Porque aí eu, às vezes, faço franzido, às vezes faço um outro tipo de preguinha mais retinha, mas eu nunca usei pouquinho para aquela forma que eles chamam de painel, né? Hum. Ainda não usei. Eu sempre indico para o meu cliente, mas aí eles falam, não, eu quero assim, eu quero assada, e a gente, infelizmente, tem que ir. Eu dou a informação, aí mesmo eles já sabendo e não querendo, aí eu acabo fazendo do jeito que Não eles tem, não pedem. tem. Sim. O que eu entendo de ter muito blackout, se for, como você está falando, que eles gostam de usar as duas cortinas, não é? Ok. Agora, se for para aquele blackout, só tá juntando poeira lá atrás, né? Sem serventia, a serventia seja só realmente para Só para escurecer e proteger. proteger, eu não colocaria assim duas vezes mais, porque só é para isso, né? Sim. E como os meus clientes também são muito chorão, né? Eles vão querer pichinchar. E aqui, na realidade, se eu for fazer duas vezes mais, eu não vou ganhar um orçamento. Porque o que eu mais tenho aqui é concorrência acirrada. Minha concorrência aqui é acirrada. É muita gente. Aqui é pequeno e é muita gente trabalhando dessa forma, entendeu? Então, jamais aqui eu iria ganhar um orçamento se eu colocasse um blackout bom duas vezes mais, sem especificar certinho que é por conta, vou usar duas vezes, porque você vai usar a cortina assim ou assado, entendeu? Se a cortina só for realmente para escurecer o ambiente e proteger da claridade, né? E proteger a cortina da frente, eu sempre uso. Agora, eu já fiz como um painel e não foi aprovado pelos clientes daqui, eu tive que refazer, porque eles acharam que era pouco tecido. Então, eu sempre coloco uma proporção, geralmente mais 70 centímetros, mais 80, eu vou sempre fazendo. Eu não tenho uma coisa certa, correta. Eu sempre coloco Sim, um sim. pouco a mais e eu sempre uso um franzidorzinho. Porque se o cliente achar, que está do tamanho do trilho, eu queria mais, aí eu puxo um pouco mais o franzidor. Aí puxo mais um pouco, entendeu? Para não ter que mexer. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com o tempo, por quê? Porque eu passei por essas duas situações. Uma, de só com o tempo eu descobri, não, se esse blackout é só para escurecer o ambiente, né? Não é necessário utilizar duas vezes mais. E a outra foi essa, que eu fiz o teste de usar, vou botar só 30 centímetros para fazer as laterais e deixar esticada. Eu tive problema com dois clientes que eu fiz. Aí eu acabei fazendo uma outra cortina, porque eles, não quero essa cortina assim, você fez sem tecido, tá sem tecido, né? Você pode sofrer disso também, do costume das Aqui eles pessoas, falam muito. né? Aqui eles Aí eu falam muito da acabei quantidade de aumentando tecido. mais um pouco e colocando no franzidor, porque se eu sempre coloco do tamanho do trilho, né? Até mesmo blackout atrás, se ele for bem grosseiro, as pregas da frente, se o cliente quiser a prega de cima até embaixo, ele vai acabar desarrumando a prega, como ele fica muito, né? Ele acaba desarrumando um pouco a prega, que eu também não é porque eu acho ruim desarrumar um pouco a prega, não, viu, gente? Eu até acho bonita a prega desarrumada. Eu não gosto muito dessa preguinha estática, não. Como você falou, eu não gosto também, não. Eu gosto um pouquinho de preguinha desarrumada para dar uma leveza, um movimento. Tem que Enfim, ser uma cortina, né? Uma cortina não precisa ser tão estática, ela tem que né? ter leveza, movimento, né? Isso, exato. Em relação à higienização, a gente até já tinha falado sobre isso, né? Mas é bom falar com as meninas, porque eu faço também higienização dos meus clientes só. Só que tinha muita gente perguntando também a respeito. Mas eu vou te fazer a pergunta, depois eu falo a respeito. Em relação à higienização de cortinas, preços, análise da cortina, quantos anos, se você faz alguma coisa, se você faz higienização e se você faz essas perguntas ao cliente sobre quantos anos tem a cortina, fazer uma análise antes de pegar a cortina para lavar. A pessoa não deve estar pegando a cortina para lavar sem fazer uma análise rigorosa. Se tiver manchas, Sim. tirar foto e não prometer que vai sair 100%, não é?
Como disse Lucy Vasques, a gente faz é cortina. Como foi que ela disse? Não faz milagre. A gente faz é cortina. A gente não faz milagre, não. Sim. Como como tenho pouco tempo, eu ainda só lavei de alguns clientes que eu mesma fiz a cortina, mas também pergunto, acho super importante perguntar quanto tempo tem, porque o tecido não aguenta, às vezes, mais uma lavada. Mas aí, geralmente, quando eu não consigo fazer, porque meu ambiente aqui é pequeno, eu encaminho para lavanderias que eu conheço, que a gente já trabalha meio... Não chega a ser uma parceria, mas eu sempre indico umas e outras. Mas eu sempre aviso para o cliente, olha, dependendo do seu tecido, não aguenta lavagem, vai ter que ser uma lavagem especializada. Manchas, marcas de sol, desbotamento, não vai melhorar, não vai sair. Então, sim, é super importante perguntar tudo isso antes, conversar antes, porque pode acontecer de você lavar uma cortina e ela estragar e ele querer que você repõe outra, né? Tem muito cliente que faz isso, às vezes até de propósito, infelizmente tem. Aí fala, sabe que vai lavar e não vai aguentar, e aí automaticamente você tem que devolver uma outra cortina. Então, eu acho muito importante perguntar. Aqui, por exemplo, os meus fornecedores falam que não pode usar amaciante, que danifica o tecido. Então, a gente indica não usar amaciante. E aí, se quiser um cheirinho e tal, passar uma água de cheiro depois que ela já está colocada na parede, passadinha. E do resto, como a Lucy também já falou, sabão neutro. Mas até hoje eu só lavei as que eu mesma fiz. Entendeu? Mas se aparece uma ou outra, eu indico a lavanderia, não porque eu não queira lavar, mas é porque ainda não tenho um espaço adequado. E aí sim eu pergunto também, mesmo eles mandando para a lavanderia, eu sempre falo, olha, pode ser que aconteça isso ou aquilo, pergunta todo esse processo de quanto tempo, quantas lavagens já foram feitas, né? É super importante perguntar sim. Eu vi as meninas interessadas, né, nesse assunto de questão de lavagem, tanto a Lucy quanto a Preta já deram boas dicas. As que eu lavo aqui, eu sempre lavei com sabão em pó mesmo, nunca deu erro, Então, mas eu gostei da ideia das meninas, vou testar da próxima vez. E o que eu digo para vocês é o seguinte, que às vezes eu penso assim, gente, eu vou deixar de fazer cortina para lavar, porque se a gente pensar no dinheiro, dá bem mais dinheiro. A realidade é essa. Porque se você levar, eu não sei, aí eu sei aqui, né? Aí eu não tenho ideia de quanto seria uma cortina, por exemplo, lavar uma cortina de 10 metros, aí numa lavanderia. Aqui eles vão cobrar uns 35 por metro linear. Eu cobro 28, né? Eu cobro 28 por metro linear. E assim, vai lavar 3 cortinas. É em torno de 1.000, 1.200 reais. 3 cortinas que você lava, né? Você já tira 1.200 reais. Então, o que você tem que ter cuidado é realmente todo esse cuidado. Porque eu acho que dá bem mais lucro a lavagem da cortina, dá bem mais lucro. Mas, por outro lado, você tem que ter muito cuidado na hora de pegar, porque eu nunca fui atrás de fazer esse trabalho para outras pessoas por conta disso, porque leva muito tempo para você fazer a visita na casa do cliente, analisar a cortina do cliente, ter o máximo de cuidado para o problema que tiver na cortina você detectar antes de fazer a lavagem. Porque se você não detectar o problema, tem que ser olhado minuciosamente, né? A cortina toda. Você não pode estar prometendo que vai, vou tirar as manchas, vou tirar isso, tiro aquilo. E depois, primeiro, você não pode estar usando produtos corrosivos para depois manchar ou rasgar a cortina, né? Então, voltando ao assunto, como disse a nossa colega Lucy, a gente faz cortina, a gente não faz milagre, né? E muitos clientes a gente sabe que passa 2, 3, 4 anos para lavar uma cortina e depois vem a cortina toda suja, imunda de cá para lavar, até com todas várias manchas. E o ideal é que você simplesmente lave com leveza, não lave como se fosse uma coisa pesada, porque senão você acaba rasgando a cortina. E o blackout, que a gente sabe que tem aquela manta acrílica, ali só Deus na causa, né? Se for aqueles importados, eu nem pego para lavar, na realidade, aqueles. Eu não sei se vocês usam ainda eles, né? Mas tem uns importados que você bota na casa do cliente com 1 ano. Ele tá todo preto,
por Sim, trás, não uso mais. Ele né? também cola no vidro com o Cola calor, no né? vidro, Fica fura. completamente. Eu tenho no meu mostruário, mas eu indico, eu não vendo. Eu falo, olha, esse daqui você vai ter grandes problemas, ele não dura nada. Que aqui a gente indica para o cliente que lave a cortina uma vez por ano, ou, se muito necessário, a cada 6 meses. Que a gente fala que também não pode lavar mais que isso, porque pode ser que a vida útil, né, do tecido fique menor, porque se você ficar lavando muito, aí a vida útil fica menor. Aí eu explico para passar o aspirador com aquela partezinha fofinha, passar um vaporizador que é para higienizar e evitar molhar de fato ou lavar de fato uma única vez por ano. Mas tem gente que fica a vida inteira sem lavar, ou outros lavam muito. Tem que ver muito isso, porque tem cortina que você molha, ela já se desmancha, porque faz muitos anos que está ali e nunca foi lavada, né? Então tem esses Esses problemas que também. tem, esses que é nacional, esses blackouts nacionais, que é 100%, que é da dealer, que é até daí da região de vocês, Santa Catarina, né? Ele com aquela manta acrílica, a maneira de se lavar é esticado e secar esticado, porque se ele juntar ali já era Isso. também. Eu A pego gente eles fala como também lavar como tapete, né? Lavar igual lava um tapete, com e delicadeza e esticar. exato, esticadinho. E eu também falo para o cliente, né? Isso também é a mesma coisa, eu falo para o cliente que se ele tiver um espaço para fazer essa higienização, que ele pode fazer. Ou a gente sempre faz também aqui, a gente pega na casa dele e faz esse trabalho, né? De higienização. Ou aqueles que são chineses, aqueles mais que eu realmente, é como você está dizendo, eu também deixei de trabalhar com eles. Não gosto de trabalhar com nada que me dê dor de cabeça, né? É um Sim. retrabalho. Eu já tive que trocar alguns daqueles blackouts, ou seja, tive que dar para o meu cliente, porque até mesmo eu fico envergonhada, né? Não ter um ano e o blackout já está todo soltando. Inclusive, teve um. Tem uns, porque são de algumas marcas, não é a mesma coisa. Tem algumas marcas que tem Sim, sim. eles, né? E eu sei que tem um que eles soltam um pó branco horrível. Solta um pó branco, ele menos de um ano já ficou todo preto atrás. Nossa, eu deixei de usar ele Ele por vai conta disso. craquelando, né? Craquela e solta tudo o Isso, e se material. fica todo preto por trás, eu fico com vergonha. E aí, as coisas que Sim. me dão vergonha, eu acabo excluindo da minha vida. Não quero nada que não seja muito bom, que não Eu passe também muito. sou assim. Isso. Vou. Porque se me reclamarem, eu vou ter que repor outro sem custo. Então, eu já evito de vender. Porque eu já falo, Exato, esse eu não exato, vendo, porque você vai exato. ter E problema. o, E e se o você da tiver manta problema, eu acrílica, também. exato. E o da manta acrílica tem vários, né? A manta acrílica tem vários. Eu lavo, eu higienizo, principalmente esse da dealer, que eu trabalho muito com ele. Trabalhava. Agora, minha intenção realmente é mudar mais para esse que é revestido, né? Que é dos dois lados, é Sim. tecido. Que até eu vi algumas de vocês falando sobre ele, né? Realmente ele tem que ser cortado. Eu fui rasgar, esculhambei ele. Não dá para rasgar, infelizmente. E esse da Dila é o certo, esse da Dila e outros também que tem com a manta acrílica, o certo é lavar como você está dizendo, lavar como tapete. Sim. Esticado de um lado e do outro e não deixar ele encostar. Porque se ele encostar, já era. Perdeu o blackout, Sim. né? Uhum. Aí tem as meninas, a Preta também entrou aqui, não sei se ela está aqui ainda, não sei se vocês viram. Isso, ele tem uma A Lu tá falando resina. que esses ela não pega para lavar, né? Ela não costuma pegar para lavar e tá certa, porque dá muito trabalho. Aquele chinês, aquele fininho chinês, inclusive, apareceu umas cores lindas deles há algum tempo. E eu, como ele tem uma queda maravilhosa, né? Aquele blackout fininho, ele tem uma queda maravilhosa, a queda dele. Então, eu Sim. acabei mostrando a arquiteta, né? A arquiteta gostou, inclusive, ela mandou fazer nesse blackout um giro inglês, uma barra de giro inglês, no blackout mesmo. E a cortina ficou belíssima, só que com 1 ano e meio o cliente pediu para eu lavar a cortina. Quase que morro de Ah, desgosto. Aí não é adianta, uma né? pena, né? Uma pena. Tem coisas que não adianta mesmo.
Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Ah, outra coisa que eu queria te perguntar, agora já mudando de assunto. Tu me conheceu através de quê, Dailane? Foi da querida Lucy que indicou você lá no meu particular, que a gente vinha, né, daquele curso. E aí ela falou: olha, tem uma pessoa que ensina tudo, ela é maravilhosa, muito generosa, vá seguir ela lá. Aí eu tive o prazer de te conhecer dessa forma, Ah, o da prazer foi Lucy. meu. E o prazer é meu sempre, viu, menina? Sempre, Ah, sempre. Aí a Preta falando, eu já sofri bastante. Aqui é a Preta, que o nome dela é Elisângela, viu? Para quem não conhece. Eu já sofri bastante sim, sim. também com blackout, agora só vendo um europeu. Ele não incomoda, lava até na máquina. Aqui já chegou também esse europeu aí, que eu ainda não usei esse que você está falando europeu, mas de repente em outros locais tem outro nome, não é, Preta? Sim. Então, eu já vi esses também que diz direto que pode ser lavado na máquina. Inclusive, esse que é revestido dos dois lados, já me disseram também que pode lavar na máquina. Eu não fiz esse teste ainda de lavar na máquina, mas eu acho É, uma tem boa. alguns Tem Pode falar. alguns que pode, tem outros que não, porque tem um que é triplo, é revestido dos dois lados, ele solta, ele cria bolhas, fica abaulado. Tem um outro que não, que pode lavar na máquina, que é 100%, que é muito bom. E tem um 70% que também dá para lavar até a máquina. Mas um deles, que eu não me lembro o nome agora, ele vai criando bolinhas, assim, sabe? Vai soltando as bolhas, os três camadas, e ele, mesmo sem lavar, às vezes lá na parede com o sol, ele solta, ele cria bolhas. E eu também não vou Exato. mais trabalhar com ele. Foi exatamente esse aí da barra de giro inglês que eu fiz. Ele virou Ah, bolhas, vai ele soltando fica o cheio. blackout do tecido. Que o tecido parece uma Isso, microfibra, né? O exatamente. tecidozinho parece uma microfibra. E vai soltando do blackout e virando bolha. Foi exatamente isso que aconteceu. A Preta está falando aqui que ela compra em uma representação aqui em Santa Catarina. O nome é Blackout Soft. Blackout Ah, Soft. legal. Eu vou anotar aqui. Ô, Preta, quanto Isso. é? Você compra direto do distribuidor? Qual é o valor que você compra? Vamos ver se Preta responde aí o valor que ela compra. Veja mais alguma coisa, da Ilana, enquanto ela responde. É isso que eu queria falar para as meninas aí que estão iniciando, que graças a Deus agora ela tem toda essa comunidade aí eu falo que são assessoras, né? Todos esses assessores para orientar, mas que eu sempre ainda continuo falando que tenha muita calma, que uma cortina bem feita é um acabamento bem feito. Se você fizer uma costura reta, um corte alinhado, retinho, e uma barra bem feita, tá perfeita, sua cortina já é de alto padrão, porque o que a gente vê essas prontas que não são é que é torta, são pequenas e etc. Então, se você já está conseguindo fazer isso, já está ótimo, já está de alto padrão. Que trabalhe com o que você tem, seja criativa, não tenha fita, faça com viés. Se não tem o viés, faça com a fita de voal, mas não deixa de fazer a cortina, né? E é isso, Fecha aí. é Fecha aí, Sérgio. trabalhoso. Sérgio. Sérgio. Fecha aí, tá muito barulho. Desculpe, meninas. Aqui tá festa aqui Imagina, embaixo, tá um barulho não, terrível. imagina. Que é um trabalho muito gostoso, eu amo fazer agora. É difícil, lógico, é pesado, né? Às vezes a gente trabalha com cortinas enormes, mas que é isso, que vai fazendo com que você tem, esse negócio, as questões das pregas, que cada uma chama de um nome, cada região gosta mais de um modelo do outro. E aí você fazendo muito bem aquele modelo que na sua região é o mais, o que saia mais, isso que é importante. Eu sempre gosto. Agora eu consigo trabalhar com mais tranquilidade para me soltar mais, para inventar mais coisas, né?
percebi que o que tem que fazer de fato é cortar o máximo possível retinho, fazer um acabamento bonito, fazer mais, orientar bem o cliente, mas que faça mais do jeito que ele gostaria, né? Porque tem uns que não conhecem nada, mas tem uns que já vem, já conhece mais, já quer aquilo, já questiona a quantidade de tecido com você. Então você tem que saber bastante sobre o que você vai vender. Eu sempre falo para estudar, eu continuo estudando, saber o porquê das coisas, né? Por que que vai tanto de tecido? Por que que vai aquela prega vai mais ou a menos? Porque eu percebo que os clientes questionam a quantidade de tecido. Falam, mas tudo isso para essa largura? Aí você tem que explicar, mas a prega que você escolheu é que vai mais. Às vezes eu mostro lá para eles num papel sulfite, dobro, faço toda o que será que vai ser na cortina para poder explicar. Então, ter conhecimento é super importante para você poder debater com o seu cliente, orientar ele melhor e fazer um acabamento o melhor que você conseguir, uma costurinha bonitinha, um corte retinho, que aí você já vai estar costurando cortinas de alto padrão, né? Como o nome já diz. Exato. No início, quando eu comecei a gravar vídeos, né, para o YouTube, para aqui mesmo, no Instagram, aí lá no YouTube, quando eu começava a pesquisar coisas sobre cortinas e tal, então, na realidade, eu comecei a falar assim, alto padrão, cortina alto padrão, por quê? Porque tinha muita gente, tem até hoje muita gente lá no YouTube ensinando assim, deixa eu te ensinar como faz uma cortininha para cozinha, deixa eu te ensinar como é que bota o ilhós e não sei o quê. Aí eu digo, não, tem que diferenciar isso aí, porque o nosso não é uma cortininha, né? Nossas cortinas não é uma cortininha. Nossas cortinas aí tem. Aí eu pensei, quando eu estava pesquisando essas coisas, disse, não, tem que diferenciar isso. Eu não posso falar de cortina sem falar que tipo, como é essa cortina, né? Aí eu comecei a falar cortina alto padrão, para diferenciar disso. Que se faz umas. Deixa eu te ensinar como faz uma cortininha para cozinha, deixa eu te ensinar. E na realidade, aí a pessoa pega 1,5 m de tecido e faz uma cortininha. E a gente sabe que lidar com 10, 12, 15, 20 metros de tecido para fazer uma cortina não é a mesma coisa. Então, vamos diferenciar isso. Por isso que eu comecei a falar. Vamos falar sobre cortinas de alto padrão. Cortina de alto padrão é isso, cortina de alto padrão. Porque realmente eu quis diferenciar. Porque realmente não tem nada assim, é bem parecida. Não, é bem diferente. A realidade é essa. É bem diferente. E a gente tem que fazer conforme o ambiente pede, né? Porque essas mais vendidas e que você faz simplesmente cabe em qualquer ambiente, mas essas que a gente faz não cabe em qualquer ambiente. Tem ambiente que não tem como pôr uma cortina assim. Tem que ter uma cortina com uma altura diferenciada. Agora existe muito esses pé direitos que deixam a gente doida, né? Porque não existe o tecido para virar. Outra coisa que é super importante. Então, menina, fala aí sobre isso, que eu queria te perguntar sobre essa questão dos tecidos. Eu tinha notado aqui, eu esqueci, foi de perguntar essa questão de tecido, menina. Que eu vi você falando alguma coisa. Bom, continue aí, vá. Desculpa. A gente somente existe, né, nos fabricantes até 3 metros de altura e alguns tecidos não tem como virar o metro linear na altura, que fica muito ruim, mesmo você colocando a onda maior possível, mesmo você fazendo. Então a gente tem que estudar na nossa cabeça, testar o tecido para saber que tipo de prega você vai oferecer para o cliente. Porque às vezes vão falar, eu quero na wave, quero que desça de cima a baixo perfeito. Eu falo, não vai dar. Nesse tecido que você escolheu, eu não consigo fazer e acredito que ninguém consiga fazer. Então a gente tem que ter conhecimento dos tecidos também para falar isso. Sobre a vedação, cada um tem um tipo de vedação, principalmente os forros, né? Porque tem o forro Oxford, que é o que maior veda, fora os blackouts. Depois vai descendo, tem 40% no Oxford, aí 30% no cetim, no microfibra um pouquinho menos. Então, assim, a importância de virar ou não eles, que também não é possível. Para alguns, eu já fiz alguns testes, não é possível virar e ter um acabamento na onda que o cliente escolhe, digamos assim. Claro que você pode virar qualquer um deles, desde que você oriente que aquela prega, por exemplo, essa prega fica melhor se virar este. Esse modelo que você quer não vai ficar bom nesse tecido, né? Então, para isso é bom ter um pouquinho de conhecimento sobre o caimento do tecido
e evitar ao máximo de virar. Mas quando não tem como, aí escolher bem e orientar o cliente que tem alguns que ele não vai poder usar no modelo que ele gostaria, né? O que fique melhor com outros tipos de prega. Eu converso bastante isso aqui com eles. Certo. Mas quais os tecidos assim que você não aconselharia virar, inverter? Que você já teve experiência e não gostou da experiência de inverter o tecido? Na verdade, assim, inverter, todos eles podem. O que eu percebi é que tem ondas, tem modelos de cabeça que não fica bom, né? Por exemplo, um que eu não achei legal, que ficou, é o Shantung Linha, esses tecidos mais encorpados também, que ele é um voal, porém ele é mais fechado, mais encorpado. Se virar na wave não fica bom, aí teria que ser uma prega macho, uma prega tombada. Quase todos eles dá para virar, porém você tem que saber qual tipo de prega você vai fazer, porque algumas não vai ficar nunca. Aí eu explico também para ele, ó, qualquer tecido pode se virar, desde que você escolha, né, o modelo certo de cabeça, porque aqui como todo mundo gosta da wave, aí ele já fala, mas eu quero esse que desça de cima a baixo estático, assim, certinho. Aí eu já falo, não vai descer. Ele desce até um tanto e depois porque aqui eu já fiz cortinas de 7 metros, 7 metros e meio, de 6, e aí fica muito complicado descer aquela coisa estática de cima a baixo. Então eu sempre explico. O que eu já percebi também, os blackouts, tanto 70% quanto 100%, a maioria, mesmo aqueles que usam ele único, né, que são bonitos, são de tecidos, não fica bom virado. Aí se aumenta a onda, faz um monte de coisa. Na wave não fica bom. Aí em outras pregas fica, mas mesmo assim eu opto para não virar. Quando vira blackout, por exemplo, não fica legal. O Shantung já percebi que não fica. Os tecidos mais grossos, mais encontrados. Jacquard, já virei alguns e não ficaram legais. Então, tem alguns que não tem um caimento bom. Certo. Eu nunca. Bom, a gente aqui, eu nunca fiz cortina assim, vou fazer uma cortina desse blackout 70% desse liso. Eu já fiz a cortina mesmo, a cortina no blackout 70% mais aquele que é linho, né? E linho. E assim, mesmo assim, eu não achei que ficou lindo e maravilhoso, não. Talvez a prega que eu tenho usado não ficou tão boa assim, então, enfim. Mas esse tecido, esse blackout, 70%, para fazer só cortina, eu nem faço. Sim. Eu sempre aconselho para o cliente não fazer com aquele blackout. Eu nunca vi uma cortina com aquele blackout, só com aquele blackout liso, aquele liso, 70%. Eu nunca vi uma cortina daquele blackout bonita. Não, eu nunca fiz com ele liso. Vou fazer a cortina só dele mesmo, né? Só daquele blackout mesmo. Eu sempre aconselho o cliente, não, vamos fazer ele pouco atrás e um voal na frente, ou um linho na frente, se o cliente quer uma coisa mais em conta, né? Mas aquele blackout mesmo liso, eu nunca vi cortina bonita nenhuma com aquele blackout liso, não. Nunca vi. Eu já fiz uma vez na modelo Wave, foi com uma onda de 10 para uma área gourmet, que era fora da casa. E aí ficou bonita, até depois eu posto umas fotos. Mas ele é realmente um blackout simples. Mas aí eu não precisei virar. Eu fiz ele 1 metro linear na largura e teve um caimento bonitinho. E ficou bem bonita. O cliente amou, porque ele também não queria gastar, ele não queria escurecer, a mulher queria, aí tava meio, sabe, uma confusão entre. Aqui acontece muito, os casais, os dois dão opiniões sobre a cortina, então assim, aí eu tenho que meio que agradar os dois, né? E aí eu fiz e ficou bom. E aqui usa bastante, blackout 70%, somente ele sozinho, como sendo o tecido principal. Porque tem várias estampinhas, eles são mais bonitos. E esse mais simplesinho assim, eu sempre falo, olha, vai ficar muito simples, ele realmente é só para forro. Mas aí, uma vez ou outra, acontece de fazer só com ele, aí a gente tenta lá fazer um tipo mais bonitinho e ficou legal, ficou bom. O cliente adorou e ficou legal. A Preta tá falando que eu já fiz muito bom também, se usar na prega macho. Tenho ela no Instagram. Vou dar uma olhada lá, viu, Preta? Mas quase sempre, a Preta sempre usa prega macho, né? Aí na sua região...
aqui na minha região é muito wave e quando eu quero fazer por algum motivo, por exemplo, quando quer cortineiro estreito, que tem 2 cortinas, eu costumo usar a prega tombada. E visivelmente ela fica muito parecida com a prega macho. E aí eu acho um pouco mais fácil de fazer, consome um pouco menos de tecido, e aí eu sempre faço ou na prega macho e na wave, né? Mas na tombada, desculpa, eu faço sempre na prega tombada e não na prega macho, que aqui eles gostam também e ela fica visualmente bem parecida com a prega macho. E aí consome um pouquinho menos de tecido e é um pouquinho mais fácil na confecção. Então eu opto pela tombada no lugar da prega macho. Mas lá na região do sul é muita prega macho, né? A maioria das cortinas são de prega macho, que eu acho lindo, mas aqui eles gostam mais da wave e quando necessário, da prega tombada. É como aqui é mais wave, com aquele sistema que eu falei para vocês, que é aquele sistema, claro que todo mundo usa os outros sistemas também, mas o que mais se usa aqui é aquela wave com aquele sistema de 2 clipes e um deslizante duplo. É o que mais se usa. Eu não sabia, eu achei bem interessante quando eu vi você mostrar. O único problema aqui é que os clientes têm uma mania, que eu falo, né? Que eles gostam que a onda fique bem arredondada em cima. E aí, por isso que a gente usa a fita e espaça mais o deslizante. Porque essa que vocês colocam um clipe só, ela fica meio pontudinha, né? Isso. E aqui tem-se um hábito de ficar bem arredondada lá em cima. Porque tem gente que tem cortineiro, tem gente que não tem. Então, quando não tem, principalmente, eles gostam que ela fique arredondadinha e a gente só consegue esse efeito quando espaça na fita, né? Quando tem esse espaço maior do que pôr o clipe junto. Mas eu achei muito, muito interessante e gostei bastante. Aqui eu ainda não vi desse clipe, o meu fornecedor ainda não me ofereceu, ou ele não tem. E aí eu geralmente só uso ou as de botão ou a fita fácil, que é a que eu mais gosto, porque eu consigo controlar o tamanho da onda que eu acho necessário para aquele tecido. Então eu sempre uso a fita fácil. Certo. A Preta está falando também que faz, mas que o blackout ele é muito indicado realmente para o fundo, que ela faz até em prega macho e que fica boa. Que diz que ama prega macho, né? Aí, Preta, eu acho linda a prega macho, mas tem uma coisa que eu gostaria muito de ver com vocês, essa questão da prega macho. Porque eu acho ela linda, mas eu acho que ela não é tão prática. Ou é a maneira que se faz aqui, que não é tão prática. Queria saber se vocês fazem, quando faz a prega macho, se faz, que a gente já conversou aqui algumas vezes, se faz com entretela, e na hora que ela abre, como é que ela fica lá em cima, se não tem cortineiro, como é que ela fica lá em cima. Porque aqui, do jeito que eu faço a prega macho, na hora que abro a cortina, eu não gosto da arrumação dela lá em cima. A menos que tenha cortineiro que esconde, né? Mas quando é prática, sim, é a maneira de fazer. É prática. E na hora... Tem um detalhezinho. Tem um detalhe na onde pregar o deslizante para ela abrir ou não mais fácil. A dificuldade, às vezes, é que se você colocar o deslizante num determinado local, ela vai abrir com mais dificuldade e ela geralmente fica pontudinha, né? Ela vai encaixando assim, dobrando uma prega na outra e fica com essa ponta. Tem um lugar exato para pôr. Eu penso, né, dessa forma, não posso nem... A Preta pode responder melhor, porque ela faz mais que eu. Mas quando eu faço, eu coloco os deslizantes nos cantos, para quando abrir e fechar, ela ficar mais fácil de abrir ou fechar. E lá em cima não tem muito o que fazer, a cabeça fica mais retinha mesmo, né? Mais lisinha mesmo. Isso, mas eu digo, quando abre a cortina, né? Às vezes ela fica muito desarrumada lá em cima. Quando abre. Ah, sim. Né? Aí pode ser essa questão do local que é utilizada o deslizante, não sei. Na próxima semana, como já está faltando só 6 minutos para terminar, na próxima semana a gente volta com esse assunto com a Elisângela, né? Elisângela, que é Elisângela Preta, viu, gente? Para quem não conhece, eu ainda vou conversar com Preta a respeito dos assuntos que a gente vai conversar na próxima semana.
Ela fica com efeito de ondas quando abre. Depois você mostre para a gente, por favor, viu? Faça um vídeo, entre na nossa comunidade. Eu vou passar o link para você entrar na comunidade lá no Facebook, tá? Então, gente, por hoje é só, né? Fique à vontade, Dailane, para agradecer a todo mundo. Muito obrigada a todos. Para mim foi uma honra ter sido convidada, eu fiquei muito feliz. Perdi o medo um pouquinho e foi muito bacana. Agradeço a todos que entraram, que possa ter sido proveitoso, né, a nossa conversa para as outras meninas aí. E que estamos aguardando ansiosas as outras lives com as outras parceiras, e vai ter muito assunto bacana aí para falar. Né? É o que eu sempre digo, né, gente? Quem nunca perguntou, meu Deus, será que não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso quando a gente está quebrando a cabeça, né? Então, o jeito que você faz, do jeito que eu faço, do jeito que Preta faz, do jeito que Lucy faz, quando a gente aprender do jeito que todo mundo faz, a gente vai ter um jeito fácil e mais prático de fazer as coisas. Então, vai poder escolher qual que é melhor, né? Vai poder escolher qual que você gosta mais. E qual é o mais rápido e fácil de fazer, né? Se é que vai ter, né? Se é que existe, né? Sim. Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês. Quero dizer também para vocês que eu estou muito feliz por essa comunidade estar crescendo, por a gente estar trocando ideias, por vocês, como é que diz? Toda hora tá falando. A Dailane, então, meu Deus, o que tem de coisa boa na cabeça dessa mulher não tá. A Lucy, Gislaine, todo mundo, né? Todas vocês que estão aqui, não dá para falar o nome de vocês, todas, né, gente? Senão eu vou fazer uma live só para estar falando o nome de vocês. Estou muito feliz com a comunidade, com o grupo do WhatsApp, né? Que vocês falam. Eu não tenho muito tempo para estar lá também falando. Eu sei que como vocês são costureiras, né? Estão lá, aí já fica mais fácil. Eu faço milhões de coisas. Então, às vezes, eu dou uma olhadinha, não olho tudo. Mas quem quiser falar comigo, assim, pode falar no particular, né? Ainda ontem eu atendi a Simone, atendi outras meninas aí, que às vezes falam lá, mas eu não estou vendo. Se quiser falar comigo diretamente, pode falar no meu particular. Às vezes, pelo dia, eu não consigo responder, porque, como eu já falei, é muita coisa. Mas, com certeza, à noite eu estou respondendo para todo mundo. Amo vocês, adoro o coraçãozinho. Grande beijo para todas. Que tenham um feriado de Páscoa abençoado e que vamos aprender muito com todas essas professoras ótimas que temos aí. Com certeza. Reunir, né? Exatamente. Até a próxima terça-feira tem live. E na próxima quinta tem live com Preta, Dona Elisângela. Até. Feliz Páscoa! Obrigada, para vocês também.